aula de hoje, a gente vai trabalhar com a circunferência trigonométrica. Através da circunferência trigonométrica, a gente pode obter alguns resultados importantes, como a relação fundamental, né? Identificar onde o seno é positivo e onde ele é negativo, assim como o cosseno, né? A gente pode fazer o estudo do sinal, tanto do seno como do cosseno, além de obter, né, os arcos correspondentes de 30 graus, de 45 graus, de 60 graus. Então vamos lá. A circunferência trigonométrica, né, é uma circunferência, tá, de raio unitário, ou seja, se eu pego um segmento aqui da origem até tocar a circunferência, isso aqui mede uma unidade, tá certo? Além disso, por essa circunferência passam dois eixos, então aqui eu tenho um eixo aqui vertical e aqui eu vou ter um eixo horizontal, tá certo? E aí o seguinte, esse eixo horizontal é chamado de eixo dos cossenos e esse eixo vertical é chamado de eixo dos senos, ok? Essa região aqui, certo? A gente pode chamar de primeiro quadrante, essa aqui de segundo, esse aqui de terceiro e esse aqui de quarto. Aí o que que a gente observa? A circunferência trigonométrica, o sentido dela é dessa forma, ou seja, no sentido anti-horário. Então é assim, ó, certo? No sentido anti-horário. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou tomar um segmento partindo aqui da origem até tocar a circunferência, tá certo? Eu tomei um segmento aqui partindo da origem até tocar a circunferência. Esse segmento, ele possui uma certa abertura, e aí eu vou chamar essa abertura de x, no caso aqui seria um ângulo, tá certo? Esse ponto aqui é exatamente onde esse segmento de reta, né, toca a circunferência. E aí eu vou pegar a projeção desse ponto no eixo dos cossenos, tá? Então eu vou traçar aqui a projeção desse carinha aqui, desse ponto no eixo dos cossenos. Pronto, tracei aqui a projeção. Esse segmento aqui, ó, que eu vou pintar de azul agora, tá? Esse segmentozinho aqui que eu vou pintar de azul aqui, ó. Esse segmento é exatamente o que a gente chama de cosseno de x. Então, esse comprimento, ele vai ser o cosseno desse ângulo, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, né, traçar a projeção desse ponto no eixo dos senos, tá? Então, vamos lá. Vou traçar a projeção no eixo dos senos, ok? E aí, o que acontece é o seguinte, eu tracei aqui a projeção, esse comprimento aqui que eu estou pintando de verde até a origem é o que a gente chama de seno de x, tá certo? Se a gente observar direitinho aqui, esse comprimento aqui, pelo fato de ser paralelo a esse segmento aqui, eles possuem a mesma medida, portanto, esse segmento aqui, ele mede seno de x. Então, aqui a gente tira duas coisas importantes. O que é o cosseno de x? É exatamente esse comprimento aqui em azul. O que é o seno de x? É exatamente esse comprimento aqui em verde, tá certo? Ok? A circunferência trigonométrica, ela tem raio 1, tá certo? E a gente observa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, portanto, eu posso usar o teorema de Pitágoras, ok? E o que que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Portanto, se eu pegar 1 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, usando Pitágoras, a gente obtém o seguinte, ó, que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é justamente 1. E isso aqui, a gente dá um nome para essa relação. Isso aqui é chamado de relação
fundamental da trigonometria. Então, qualquer ângulo que eu pegue e somo o quadrado do seno dele mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, ele vai dar sempre 1. Vamos só testar aqui, ver se essa relação aqui é válida. Vamos pegar, no caso, o seno de 30 graus, que a gente conhece, 1/2, né? E o cosseno de 30 graus, que a gente também conhece, raiz de 3/2. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o seno de 30 elevar ao quadrado. Então, seno ao quadrado de 30 e vou somar, né, com o cosseno ao quadrado de 30. Quem é seno ao quadrado de 30? Esse aqui, o seno de 30 é 1/2, substitui, né? Então, fica 1/2 ao quadrado. Cosseno ao quadrado de 30. Observe que o cosseno é raiz de 3/2. Então, raiz de 3/2. Isso tudo elevado ao quadrado. Portanto, que temos aqui, ó. A gente vai ficar, né? Vai ficar com 1/4, porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, mais raiz de 3 ao quadrado é 3 e 2 ao quadrado é 4. E aí a gente soma os numeradores, fica 1 mais 3, dividido por 4. Isso aqui fica 4/4, isso aqui dá 1. Portanto, aquela relação lá, ela é válida, né? Então, qualquer ângulo que eu pegue, né? E aí eu pego o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, a gente sempre vai ter como resultado o número 1, tá certo? Esse aqui é a famosa relação fundamental da trigonometria, ok? Agora a gente vai tentar, né, estudar o sinal do seno e o sinal do cosseno, tá? Então, vamos novamente desenhar a circunferência. Primeiramente, a gente vai estudar o sinal do seno, certo? E, posteriormente, o sinal do cosseno. Então, vamos lá. Traçar o eixo aqui, certo? Está um pouco torto. Deixa eu só traçar novamente. E aqui, o eixo dos cossenos, né? O nosso referencial aqui vai ser quem? O nosso referencial é esse eixo vertical, certo? Porque a gente vai estudar o sinal de quem? Do seno. Portanto, o nosso referencial vai ser esse que eu grifei de vermelho, tá certo? Esse carinha aqui, esse ponto de encontro desses dois eixos é chamado de origem, que também é o centro da circunferência, certo? E aí, o nosso eixo, né, de referência é o eixo seno. Então, o que a gente observa? Tudo que está acima do seno, a gente pode dizer que é positivo, tá certo? Então, aqui vai ser positivo. Então, no primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo, certo? E tudo que está abaixo do zero vai ser negativo. Portanto, aqui vai ser negativo e aqui vai ser negativo. Então, é assim. Se eu tomar um ângulo aqui no segundo quadrante e se a gente for calcular o seno dele, a gente sabe que o seno dele vai ser o quê? Positivo. Agora, se a gente tomar um ângulo aqui no quarto quadrante e se a gente for determinar o seno dele será negativo, certo? Então, aqui tá os possíveis sinais do seno. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante negativo, certo? Agora vamos ver com o cosseno, né? Vamos pegar aqui novamente a circunferência. Vamos traçar os eixos. Aqui o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. O nosso ponto de referência agora vai ser esse eixo aqui na horizontal, que eu estou grifando de amarelo, certo? E aí que é a nossa origem. Se o nosso referencial é esse eixo aqui, o eixo dos cossenos, né? Tudo que tiver à direita do zero
é positivo, portanto, o cosseno é positivo aqui e positivo aqui. E ele vai ser negativo à esquerda do zero, portanto, ele é negativo aqui e aqui, certo? Assim, se a gente tomar um ângulo aqui, ó, certo? E se a gente quiser determinar o cosseno desse ângulo aqui, a gente sabe que o valor será negativo, certo? Se eu tomar um ângulo aqui no quarto quadrante, certo? E se eu quiser determinar esse ângulo, né? Eu sei, o cosseno desse ângulo, eu sei que isso aqui vai dar um resultado positivo, certo? Então tá aí o estudo do sinal do seno e do cosseno. No seno, primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo. Cosseno, primeiro e quarto quadrante positivo, né? Terceiro e segundo quadrante negativo, certo? Então tá aí o estudo do sinal. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai pegar novamente a circunferência trigonométrica, certo? E olhar para os arcos notáveis. Então vamos pegar aqui a nossa circunferência trigonométrica novamente. E aqui é o seguinte: no início eu tomei uma abertura X, né? Então aqui no início eu tomei uma abertura X e aí a gente encontrou a relação fundamental. No nosso caso aqui agora, eu vou tomar uma aberturazinha, certo? Vou tomar um segmento, beleza? E aí esse segmento de reta, ele toca a circunferência com a abertura de 30 graus. Então aqui ele tem uma abertura de 30 graus. Então o arco correspondente aqui é de 30 graus, certo? Eu vou fazer o mesmo processo, só que agora eu vou abrir um pouco mais esse segmento, certo? Então eu vou traçar aqui, certo? Um segmento de reta, de modo que eu obtenha um arco de 45 graus. E aí eu vou fazer o mesmo processo, né? Agora eu vou pegar um segmento com abertura um pouco maior, de modo que eu obtenha um arco de 60 graus. Esses arcos aqui são os arcos notáveis, são os arcos que a gente conhece o seno, o cosseno, a tangente, né? São os arcos que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. O que eu quero com esses arcos? Eu quero exatamente mostrar que esses arcos eles possuem correspondente no segundo quadrante, certo? Assim como possui no terceiro e no quarto, beleza? Agora a gente vai tentar identificar quem são esses correspondentes. Então, o ângulo de 30 graus, o arco de 30 graus, ele possui um correspondente lá no segundo quadrante. Assim como o de 45 possui também, certo? E assim como o de 60 também possui um correspondente, beleza? Então, ó, eu sei que esse carinha aqui, ele tem um correspondente aqui, certo? O de 45 tem um correspondente aqui e o de 30 tem um correspondente aqui, certo? Agora, resta a gente saber quem são esses correspondentes, certo? Observe, a circunferência inteira, certo? Ela possui 360 graus, começando aqui no zero, ok? Começando no zero. Então, é o seguinte, aqui é 0 graus, essa região aqui corresponde à quarta parte, então eu vou pegar 360 graus e dividir por 4, então esse ângulo aqui é de 90 graus. Esse ângulo até aqui, né, corresponde a um ângulo raso, ou seja, um ângulo de meia volta, portanto aqui mede 180 graus, né? Esse ângulo até aqui a gente tem um ângulo de 180, mais 90 graus, né? 270 graus. E aí a volta completa me dá o 360 graus. Observe, por que deu 90, né? É porque essa região aqui corresponde à quarta parte, né, de 360 graus. Então, basta a gente dividir por 4, que é 1/4, né, da circunferência. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos identificar, né, esses arcos aqui. Bom,
Esse arco aqui, ele tem a mesma inclinação do que esse, só que ele está no segundo quadrante. Então, a inclinação dele aqui deve ser 30 graus, certo? O que que significa isso? Significa dizer que esse arco aqui ele está recuado, né, de 180 graus. Quantos graus? 30 graus. Então, esse arcozinho aqui é, na verdade, de 150. Você pegou 180 menos 30, 150. A mesma coisa vai acontecer com esses elementos aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse carinha aqui, ele está recuado quanto? 45 graus. Portanto, você vai pegar 180 menos 45. Isso aqui vai dar 135 graus. E esse aqui, né, em vermelho, ele está recuado quantos graus? 60. Você vai pegar 180 menos 60, que vai dar 120. Portanto, o correspondente do 30 graus no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, é 150. Tá? O correspondente do 45 graus no segundo quadrante é 135. E o correspondente de 60 graus no segundo quadrante é o 120. Da mesma forma, a gente obtém os correspondentes desses arcos aqui, aonde? No terceiro quadrante, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Essa linha amarela, a gente só vai prolongar ela. Aqui eu tenho o correspondente de 30, certo? Vou fazer o mesmo processo com essa linha azul, só vou prolongar ela. E vou fazer a mesma coisa com essa linha vermelha, só vou prolongar essa linha, certo? Aí o que a gente observa? A abertura desse ângulo aqui é de 30 graus, só que aqui já tem 180, portanto eu vou pegar 180 e somar com essa abertura que é 30. Logo, esse arco aqui é de 210 graus. Eu peguei 180 mais 30. A mesma coisa para esse, né? A abertura aqui vai ser de 45, você pega 180 mais 45, isso aqui vai dar 225, certo? Então, isso aqui dá 225 graus. E por fim esse, né? A abertura dele aqui vai ser de 60, eu já tenho 180 aqui, então eu somo com 60. Isso aqui vai dar 240, portanto, esse arco aqui é de 240 graus. Então, eu obtive todos os correspondentes dos arcos notáveis, né, do primeiro quadrante no terceiro, ok? Agora a gente vai fazer o mesmo processo aqui no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, a gente tem o correspondente de 30, que vai ser exatamente nesse ponto aqui, certo? Tem o correspondente de 45 graus, que vai ser exatamente nesse ponto. E temos o correspondente de 60 graus, que vai ser exatamente nesse ponto. Tá? Observe que esses pontos eles estão recuados com relação a 360 graus. Esse ângulo aqui, que é o correspondente de 30, ele tem uma certa abertura, né, de 30 graus. Portanto, para me identificar esse ângulo aqui, basta eu pegar, né, pegar 360 menos 30, que no caso vai dar 330 graus. Esse aqui vai ter uma abertura de 45, beleza? Como ele está recuado de 360 a 45 graus, eu vou pegar 360 menos 45, que vai dar justamente 315 graus. Então, 315 graus. E a mesma coisa acontece para esse, né? Está recuado 60 graus. Então, você vai pegar 360 menos 60. Isso vai dar 300 graus. Pronto. Eu tenho todos os correspondentes, né, desses arcos aqui, desses arcos notáveis, tá? Mas eu não quero só isso. Eu quero, por exemplo, saber identificar, né, o valor do seno de 300, o cosseno de 300, por exemplo, certo? Então, como é que a gente vai proceder numa situação dessa? Eu tenho o seno de 300 graus, né? Como é que eu vou calcular o seno de 300? Aí a gente observa, 300 está aqui, ok?
Quem corresponde lá no primeiro quadrante? É o 60. Então, alguma associação com 60 ele tem, né? Aí a gente lembra, o seno de 60 graus, né, é raiz de 3 dividido por 2. O cosseno de 60 graus, ele é o quê? Ele é um meio, certo? Então, eu posso associar esse seno de 300 graus a raiz de 3 sobre 2, certo? A raiz de 3 sobre 2. O que eu tenho que observar aqui? Observar o sinal do 300 graus, ok? Aí vamos lá, eu estou calculando o seno, então eu vou analisar o sinal do seno. O 300 graus ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante o seno é negativo, portanto ele vai ter esse mesmo valor, só que o sinal vai ser negativo. Portanto, o seno de 300 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Agora a gente vai atrás do cosseno de 300 graus. O cosseno de 60, que é o correspondente dele, tem valor 1 meio, né? Agora a gente vai observar o sinal do 300. Observe que a gente está calculando o cosseno. O cosseno, né, no quarto quadrante é positivo, portanto, esse valor aqui permanece. Eu posso fazer a mesma associação com os demais ângulos. Eu quero, por exemplo, calcular o seno e o cosseno de 120, né? Aí vamos lá. Eu quero determinar o seno de 120 graus e o cosseno de 120 graus, né? O que a gente vai fazer? Observe aqui, ó. O correspondente dele é 60, né? De 120. Então, eu posso colocar como o seno aqui, raiz de 3 sobre 2, e aqui eu posso colocar 1 meio. O que eu preciso agora analisar? Eu preciso analisar o sinal. No segundo quadrante, né, é onde se encontra o 120, né? Então, vamos analisar o sinal do seno, né, no segundo quadrante. Observe, ó, no segundo quadrante, o seno é positivo. Portanto, aqui ó, vai ficar positivo, permanece da forma que está. Agora a gente vai analisar o cosseno no segundo quadrante, certo? O cosseno no segundo quadrante é negativo, observe aqui, ó. Portanto, eu vou ter que trocar esse sinal aqui. Logo eu vou colocar aqui um menos, certo? Pronto, achei o cosseno de 120, achei o seno de 120. A mesma coisa eu posso fazer para os demais. Vamos pegar aqui mais um, né? Eu vou tomar aqui outro ângulo. Vou pegar o 150. Vamos pegar 150 graus. Eu quero calcular o seno de 150 graus, né? E quero calcular também o cosseno de 150. Eu quero identificar o valor desses dois elementos aqui. O seno de 150 e o cosseno de 150. 150 ele tem como correspondente o 30, né? 30 graus. Só que a gente lembra que o seno de 30 graus, ele é 1 meio, e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, vai ter alguma relação com esses dois carinhas aqui. Aí, o que a gente observa? Quem é que corresponde ao 150 é o 30. O seno de 30 é quanto? É 1 meio. O cosseno de 30 é quanto? É raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou estudar o sinal. Bom, 150 está no segundo quadrante. A gente observou que o seno no segundo quadrante é positivo. Portanto, aqui permanece. O cosseno de 150. O 150 da onde? Segundo quadrante. A gente observou que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Portanto, aqui fica o menos. Pronto, a gente fez, né, a associação necessária e identificou o valor desses arcos. Ok? Então, tá aí, né, a maneira de encontrar o valor desses ângulos. Posteriormente, eu vou gravar uma aula mostrando como é que calcula o seno e o cosseno de 90, o seno e o cosseno de 360, o seno e o cosseno de 180 e o seno e o cosseno de 270 graus, tá certo?